hoje, como é que eu falo? A minha luta é pela agricultura familiar. A minha bandeira, minha vida é em função da agricultura familiar, né? Por quê, né? Então, assim, tudo isso que foi falado aqui, da professora, da Priscila, eu acho que, né? Júlia, professora Júlia, assim, eu acho que nós, aqui eu estava falando com a Priscila, temos que ter uma postura mais efetiva, sair do lápis, sair do currículo, sabe? O aluno tem que lutar, não dá mais investir tanto dinheiro em coisas que quase não reflete, sabe? Que não reflete, sabe o que eu quero dizer? Não reflete a solução. Eu não aguento mais, eu não sei se vocês estão desse jeito, mas eu ando assim arrasada, porque você só vê diagnóstico de desgraça. Pô, que planeta é? Você é jovem, você deve estar assim deprimido, pô. Que país é esse que eu estou herdando? Que planeta é esse que eu estou herdando? Vem mais pra cá, chega pra cá, já desligou tudo aí. Então assim, que planeta é esse que eu estou herdando? O que eu vou fazer da minha vida? Então, hoje, quando eu dou aula, quando eu estou falando com os meus colegas pesquisadores, eu estou pedindo, vamos mudar a lógica, esquece a desgraça, fala tudo que é solução, nos dá a solução. Não quero saber, sabe, que a gente fica preso ao problema, porque a academia, ela é engessada, introdução, material e métodos, a gente é engessado. A gente não sabe, aquela coisa, faz um paper, faz um artigo e aquilo serve para quê? Para nada. Porque é engessado, uma coisa fria e morta. Nós não queremos nada frio e morto, nós queremos coisas vivas, que nos tragam a vida, porque se a gente continuar desse jeito, nós vamos todo mundo lá para a ponte e fazer uma pulada coletiva da ponte, porque eu não estou vendo saída, sabe assim? Então, por isso que eu pensei assim, eu acho que a agricultura familiar é a saída para o planeta, em todos os sentidos, Por isso que eu não fiquei só na segurança alimentar. Eu penso que é a justiça e a segurança alimentar e qualquer outra segurança que você quiser, sabe assim? Mais do que a segurança alimentar. Então eu pus esse desenho, que esse desenho aí é o seguinte, meu tio é desenhista. E quando eu era estudante não, já era velho, mas há muitos milhões de anos atrás, quando se começou a falar de sustentabilidade, eu falei para o meu tio, então faz o seguinte, eu vou te falar o que eu acho que é uma coisa sustentável, porque sempre trabalhei com bovinocultura, né? Não sei se eu comentei aqui. Então eu falei assim, eu quero que você desenhe uma coisa aí que vai parecer que a fazenda é sustentável, porque aquilo já começou a me incomodar, né? Produção de leite, produção de carne, os impactos, como é que ia resolver tudo aquilo? Aí fiz esse desenho que vocês vão dar uma olhadinha, cada um de vocês vão pensar nos elementos que estão aí e depois a gente pode voltar nesse desenho. Por hora, só algum pensamento aí para vocês, tá certo? Bom, aí o papel da agricultura familiar, né? Então, a agricultura familiar, ela pode ajudar na segurança alimentar mundial, né? Ela pode, porque ela, como vocês todos sabem, né, nas milhões de estatísticas que estão por aí, a agricultura familiar produz a maioria dos alimentos que a gente come. Por quê? Porque a agricultura patronal produz o quê? Commodities, né? É o milho, é a cana-de-açúcar, é a soja. Quer dizer, mas o que a gente come mesmo é o quê? Arroz, feijão, ovo, carne, leite, né? O que a gente come mesmo é isso. Todo dia todo mundo come aqui arroz, feijão, macarrão e tchau. Né? Peixe, carne e tal. Então, quem produz isso? A agricultura familiar. Não é outro. Né? Que aí tá. Então, a agricultura familiar pode produzir alimentos para acabar com a fome mundial? Pode, sim. Claro que pode. Você deve estar pensando tudo. Bom, ela produz esse alimento e a agricultura familiar ficou proprietária, vamos chamar assim, dona, né? Do que ninguém queria, que era coisa o quê? De baixa produtividade. Ninguém quer. A semente de baixa produtividade, alguém quer? Não. Então, as grandes empresas, né, compraram, desenvolveram as sementes maravilhosas de altíssima produção, né, que estão aí, que tem todos os problemas, e as sementes originais, que eram de pouca produção, ficaram na mão dos pobrezinhos.
né, dos índios, dos peruanos lá da onde, não sei da onde, dos Andes, não sei o que, né? E a agricultura familiar domina as sementes tradicionais, que estão na mão da agricultura familiar. Estava querendo, hoje, graças a Deus, esse movimento com a FAO, né, tem ajudado bastante. Então, assim, a agricultura familiar pode produzir um alimento para nós, está produzindo, está cuidando das sementes originais de batata. Não sei se você viu isso, Fábio. Não sei quantos tipos de batata existem das sementes originais que a gente nem sonha, né? Isso tem lá no Andes também, nos Andes. Então, assim, a questão da agroecologia. Por que a agricultura familiar tem essa aptidão forte para a agroecologia? Porque é uma propriedade pequena. Então não preciso sair, eu posso pegar a enxada que você colocou, né, que ela está ali com a enxada, ela pode tirar o mato, ela pode, né, ela tem a possibilidade da agroecologia. Diferente das grandes empresas, que inclusive nem sei como é que vai fazer essa transição, né? Mas enfim. E por isso, né, a agricultura familiar, ela ajuda a proteger essa biodiversidade alimentar. E eu trouxe até uma coisa para vocês verem, acho que o Fábio vai adorar isso, não sei se vocês conhecem esse livro, que é Plantas Convencionais Não Convencionais Comestíveis. Quer dizer, hoje o mundo está preocupado com muitas coisas que nós aqui às vezes não estamos sabendo. Então, aqueles matinhos que alguém até falou que na época da minha avó, a gente era criança, comia azedinha no chão, no pé da árvore. Não já fez isso? Já. Tá tudo aqui, ó. O cara simplesmente pegou os melhores chefes do Brasil. Mas isso não é essa fruta se vende muito agora. É uma fruta. Mas aí você vai ver que tem assim, uma coleção imensa dessas folhinhas. Mas olha o que ele fez. Ele pegou os maiores chefes do Brasil e falou... você vai ver. Ele pegou os maiores chefes do Brasil, saiu pegando os matos do Brasil inteiro e cada um fez umas comidas com esses matos todos. Então, assim, uma possibilidade de alimentação que a gente nem sabe. E que tinha, que a gente esqueceu. Ou então que tem e que nunca comeu, porque alguém disse que não era para comer. Mas é comestível. Né? Você vai amar esse livro. Não sei se você conhece esse livro. Não conheço. Eu chamei. Folha de siriguela também se comia, né? Não sei se de siriguela? Ah, não sei. comia muito quando criança. Comia gostoso. Comi muito, é uma delícia. Folha de siriguela. Mas olha outra coisa boa. Por que não come? Então, assim, a agricultura familiar, você vê, ela é preponderante na alimentação. Ela é preponderante na alimentação. A agricultura familiar, por ela ser pequena, ela tem que trabalhar a conservação do recurso natural, porque ela usa o recurso natural. O que ela usa? Ela usa a água, ela usa o solo, ela usa o ar. Então, se ela não trabalhar essa conservação do que ela usa, ela não vai poder usar mais, então ela vai ter que trabalhar. E por ser pequena, né, por ser, assim, por definição, propriedades menores, ela pode trabalhar isso. Ela pode trabalhar a recuperação e a preservação do bioma, que ninguém fala em recuperação do bioma. A gente fala em produção do alimento, a gente fala nisso, mas e a recuperação? Não vai recuperar? Então não vai ter nada para ninguém. E nós aqui do Rio Grande do Norte estamos no fundo do poço, profundamente. Às vezes não vamos pular da ponte não, porque tem solução. É isso que eu estou dizendo. Não, porque eu já estava assim, você entendeu? Eu já estava assim, desesperada. Claro, quando você trabalha a agricultura familiar, você divide a terra. Então, a agricultura familiar, para mim, é a solução planetária. É a solução planetária. Todos nós temos que ir com a bandeirinha da agricultura familiar. Não tem outra coisa, gente. Não é a construção civil, não é, sei lá, não é o quê? A mineração, não é a agricultura familiar. Divide a terra, dá dignidade e outra coisa, para mim, independência do empregador, ela é ela e acabou-se. Porque você vê a construção civil, acabou o preço, está desempregado. A Bosch, o preço do carro não sei o que, desemprega a fábrica de carro lá,
Desempregam todo mundo? Mas como assim? Não recebeu tanto subsídio, por que está desempregando todo mundo? A agricultura familiar não desemprega nunca, porque ele mora lá, é dele, vai estar sempre ali. Então a agricultura familiar, gente, é a vida de vocês. Não, A agricultura familiar também. não, mas calma, nós não vamos trabalhar nessa lógica, nós vamos trabalhar na lógica contrária. É Claro, isso que mas nós tem estamos que ser fazendo. revertida, exatamente. Não, mas Não, é uma crise da justamente. agricultura. Não, mas está mudando. Aqui no Rio Grande do Norte já é outra história. O mundo mudou. Hoje, então assim, até 1996, no Brasil, que é um país de gente louca, não se falava em agricultura familiar. Era a famosa agricultura de subsistência. Como assim? Você quer subsistir? Nem eu também. Como é que alguém quer que o outro subsista? Então, assim, eu não admito, ninguém admite mais falar isso de subsistência. Você não quer para o outro aquilo que você não quer para você. Então não existe subsistência. Então em 2006 lá fizeram a lei da agricultura familiar, que todos vocês conhecem, e tem lá a definição de agricultura familiar. Maravilha! Então nós vamos trabalhar a agricultura familiar, que é a solução planetária para tudo, para o ambiente, para a sociedade, para tudo. Né? Aí o universo da agricultura familiar é enorme. É enorme. O universo familiar, da agricultura familiar, é problemático? É. Por quê? Porque o agricultor familiar está velho. Está velho. Ele tem que fazer tudo sozinho. E não sei por que cargas d'água a agricultura familiar não é mecanizada. No Brasil não é mecanizada. No Japão é mecanizada, nos Estados Unidos é mecanizada, na França, mas no Brasil não é mecanizada. É como se a parte de mecanização fosse só para o grande. Mas por quê? Melhorou. Não, melhorou. Sim. Melhorou muito. Melhorou muito. Mas por que lá no sul tem mecanização e aqui quase zero? Porque lá já vem uma história de organização, que vem com a colonização europeia. Então já tem uma história. O Pronaf ajudou muito também. Mais ou menos. Então, assim, as políticas públicas, às vezes elas são construídas sem a parte técnica. Cadê os técnicos que não estão ali falando o que era para ser? Né? Então, isso é que eu acho que atrapalha o desenvolvimento das coisas. Por exemplo, se a gente tivesse trabalhado políticas públicas mais adequadas para a agricultura familiar, hoje o Brasil é um país realmente com outro status, né? com outra dimensão social e ambiental. Né? Mas não fizemos a lição de casa. A política pública ela é tímida, ela não atende às diferenças, né? Ela tem uma série aí de problemas. Então, esse pessoal aí que vocês estão vendo, eles estão no Seridó, eles moram ali no Seridó. Esse senhor tem 65 anos e eu vou mostrar para vocês agora o que é que ele faz. Então, isso é para dizer o quê? Esse é ele, né, o seu Maurício, o filho dele que é adotivo, que não sei como o filho é a cara dele, mas é adotivo. E Adotivo, né? também fiquei assim. E aí, na época seca, né? Mas olha que cenário mais bonito. A seca tem uma beleza também. Agora, esse é o seu Valdomiro, que também tem 65 anos, que mora em Parelhas. Vocês conhecem Parelhas? Conhece Parelhas? Conhece a comunidade Algodão em Parelhas? É lá. Ali está o seu Valdomiro também, certo? Ao gado do seu Valdomiro. Por que tem a máscara? Porque estava moendo capim. Que sucesso. Peraí. Mas por quê? Mal? Não, numa forrageira. Aí, assim, em 2014, você vê que as coisas começaram a melhorar, se discutir mais sobre a agricultura familiar e tal. Em 2014 foi o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que eu acho que todos vocês aqui sabem isso. E os números, né, da produção, que eu não quero falar sobre isso, mas que está aqui, só para vocês saberem. Eu peguei, né, várias produções dos alimentos, né, aqui mostrando a agricultura familiar com o agronegócio, né, quanto que a agricultura familiar produz de alimentos em relação ao que o agronegócio produz, a questão da terra, né, que nós temos muita agricultura familiar
em pouca terra, né? E o agronegócio, pouco emprego, poucos proprietários e muita terra. Essas questões aqui que eu acho que vocês já sabem e a gente pode voltar aqui, né? Agora aqui eu quero falar do Rio Grande do Norte, tá certo? Então vou trazer a discussão aqui para nós. Não sei se, acho que todo mundo aqui sabe, né, que 90% ou mais do Rio Grande do Norte é caatinga. Todo mundo sabe isso. E todo mundo sabe também que o Rio Grande do Norte está em processo de desertificação. Todo mundo sabe? E todo mundo sabe desde quando que o Rio Grande do Norte está em processo de desertificação? Eu estava comentando com, acho que com ele. Vocês não sabem? Desde 1983, um geógrafo chamado Vasconcelos Sobrinho, vocês já ouviram falar nele, Vasconcelos Sobrinho? Quem nunca ouviu, anota, pode pesquisar que vocês vão gostar dele. Vasconcelos Sobrinho, em 1983, já tinha identificado o Rio Grande do Norte em processo de desertificação. E mais do que isso, Vasconcelos Sobrinho, em 1983, já tinha identificado os 4 principais núcleos de desertificação em grau gravíssimo do Brasil. Em 1983, havia sido diagnosticado os 4 núcleos de desertificação. Esses 4 núcleos, um é aqui no Rio Grande do Norte, outro no Ceará, outro no Piauí e o outro em Pernambuco, certo? E até hoje, ninguém fez nada. Até hoje, sabe o que eles estão fazendo? O diagnóstico da desertificação. Vocês já ouviram falar de milhões de diagnósticos? Vamos fazer o diagnóstico. Diagnóstico? Ah, eles adoram diagnóstico. E dinheiro que vem da Alemanha? Dinheiro que vem da Alemanha, dinheiro que aí vai tudo os importantes lá, não sei aonde, da palestra, e a desertificação. E pronto, e morre nisso, e a desertificação. Ah, meu filho, mas e daí? O que nós vamos fazer? Sabe assim? Acabou, chega de diagnóstico. Aí, vou mostrar aqui. Então, assim, é lógico que todo mundo sabe, eu sei que eu não vou falar, porque logicamente que todo mundo sabe, se alguém não souber, a gente fala depois, né? Onde que os estados do Nordeste, onde está a Caatinga, todo mundo sabe que a Caatinga é um bioma riquíssimo. Vocês sabem que a Caatinga é um bioma riquíssimo? Riquíssimo em tudo mesmo. Essa foto é de uma propriedade que tem em Parelhas, chamada Malhada Vermelha, que está há 4 gerações criando bovinos de corte. E é uma propriedade altamente conservada, preservada, em Parelhas. Quer dizer, é possível então ter a tradição que a Caatinga nossa é tradicional com bovinos, né? Todo mundo aqui já comeu, né? Queijo de coalho, queijo de manteiga. Você conhece? É tradicional aqui, porque vem do bovino. Então, é possível ter o bovino e ter a Caatinga conservada. São 4 gerações. Fazenda Malhada Vermelha em Parelhas, vamos lá. Certo? Aí vocês vão ver lá os dados do Ministério, que só com o que foi levantado na Caatinga, tem mais de 3.000 espécies catalogadas. E só foi, parece que, catalogado, sei lá, 60% da área. Falta 80%, sei lá quantos por cento, mais quantos por cento? Acho que 80%. Falta 80% da área para ser catalogada. Então, vai ter muito mais que isso. Então, a Caatinga ela é rica em espécies e, mais do que isso, ela possui endemismos. Quer dizer, espécies que são tradicionais, né, típicas da Caatinga. Bom, aí só mostrei umas coisas, né? Abelhas, só de abelha, né? Hoje o mundo está sofrendo com as questões das abelhas, que vocês devem estar vendo no WhatsApp, né? A Caatinga é entupida de abelhas sem verão. Só numa fazenda que eu fui, em uma única árvore, tinha 5 tipos de abelha morando junto. Mas como se relaciona isso com a desertificação, sustentabilidade? A problema da sabedoria. Você vai chegar lá, calma. Esse lagartinho, não, você vai chegar. Tá vendo esse lagartinho?
Então isso tudo, você está lá na Caatinga, são fotos que a gente tirou ao vivo lá, tá certo? Não é que pegou de algum canto, não. Metamorfoseando. Hã? Metamorfoseando. É, você viu que legal? Sim. Olha esses passarinhos aí. Você Galo de tudo, Campina. galo de Campina, casaca de couro, as cactáceas maravilhosas. Olha isso, que coisa mais linda. Não, gente, a Caatinga, você vai enlouquecer. Olha esse ali, bicho pau. Eu que tirei, viu? As fotos. Gente, as fotos são minhas. Obrigado. Mas não foi com celular, isso? Foi. Assim? Foi. Do bicho? É. Não, a do bicho pau não. Do bicho pau foi com uma máquina boa. Mas a do lagarto foi com celular. Isso aqui é numa área que vocês vão ver aqui, que a gente chama a área ecológica lá do Tuaco, ó. E lá você vai ver essa área ecológica. Então a gente sobe essa vista lá. Agora, todo mundo sabe que a Caatinga está 50%, quer dizer, vou falar 50% desmatada, vocês sabem isso? Não? Então, assim, segundo o Ministério do Meio Ambiente, em 2015, já tinha 50% da área de Caatinga desmatada, certo? Mais os 4 núcleos de desertificação em graus graves que eu falei para vocês. Essa é a história. Isso já é o núcleo de desertificação, né? Mas tudo foi para a produção ligado? Vou te falar agora. Ah, tá. Nesse momento. Não, mas eu adoro isso. Tirando fio. Eu adoro isso. Tô doido Então pra aqui, falar ó, só disso. aqui em amarelo, aqui, alguém está me perguntando dele. Em amarelo aqui, a área de Caatinga. Você está vendo que a parte, vamos dizer, da bunda do elefante não é Caatinga, mas a Caatinga no litoral lá de cima das costas do elefante chega na praia, né? Lá em Galinhas, lá. Não sei se vocês sabem disso, que o Rio Grande do Não. Norte tem o formato de um elefante. Não, agora aprendi na outra É. foto que existia. São os elefantes. Aí somos um elefante, tá certo? Aí, vamos ver. Aí, o núcleo de desertificação aqui do Rio Grande do Norte é a região Seridó. Vocês já ouviram falar, acho que a Júlia não ouviu falar da região Seridó. A região Seridó é uma região que tem uma identidade cultural muito forte, né? Que tem tradição, que é o chamado sertão. Vocês vão falar no bom. sertão. E lá nesse sertão é característica a produção de queijo coalho e queijo de manteiga. Você não comeu ainda, mas Comi. já comeu? De manteiga? De manteiga? Não, de manteiga não. Mas Não, coalho de se manteiga. vende até na praia lá em Floripa. É, justo. Não, mas o de manteiga você tem que experimentar, né? Então aqui eu estou mostrando assim que existe uma variedade imensa de caatingas, de fisionomias de caatinga, tá certo? Mas isso era para se a gente fosse fazer uma coisa mais lenta. Outra questão é a questão da pluviosidade, que muitas pessoas questionam, né? O que acontece com a pluviosidade da Caatinga? Ela pode chegar até, vamos dizer, 800 milímetros, né? Mas ela varia. Por exemplo, tem lugar que choveu de 0 a 800 milímetros. Né? Você vai ter uma variação na pluviosidade. O problema maior não é a pluviosidade, todo mundo sabe aqui. Qual é o problema maior? É a má distribuição. A má distribuição. Cai de 800 milímetros, pá, agora, acabou-se. E isso não é só o problema, porque isso não seria problema se nós tivéssemos condição de quê? De quê? Hã? Armazenar? Justamente, de captar a água da chuva, mas nós não temos. Por que nós não temos? Por quê? Porque está tudo assoreado. Tudo. Não existe umzinho corpo d'água que não esteja assoreado no Rio Grande do Norte. Então, se chover 10 milímetros, dá enchente. Porque não tem como captar. Mas eu vou falar disso já já. Bom, aí o núcleo de desertificação que vocês sabem. E nós fomos, então, conhecer um trabalho de... Porque assim, como eu falei, pronto, tá, núcleo de desertificação, e aí, vamos fazer o quê? Vai esperar morrer? Não, tem que ter uma saída. Isso aqui é só para a parte da desgraça, né? Essa aqui é a fazenda do seu Valdomiro. Sabe aquele que você perguntou da máscara? A fazenda dele. Você acha que alguém pode viver e sobreviver disso? Não, né?
Pronto. E por que aquilo que você me perguntou, Júlia? Por que a desertificação? Então, é só o gado? Não. É o gado, é a agricultura, é a mineração. As maiores mineradoras, acho que do Brasil, né? Não sei. Do norte? Não, mas é importante a mineração. São mineradoras importantes, né? Importante, né? Vocês ouviram falar disso? Vocês conhecem a mina Brejuí, aquela Topázio até que deu o problema agora de roubo, né? Então, assim, a mineração, o gado, a indústria ceramista, vocês sabem disso? Devastadora. Porque o que tem mais lá no Seridó é a indústria ceramista, quer dizer, usa a lenha para o forno e usa o solo para fazer a telha. Então, o único solo que tem é para fazer telha. Será, como diz a Priscila da Pesca, será que tem sustentabilidade isso? Até quanto que vai tirar o solo, né? Então, essas são as principais causas da desertificação do Seridó. Então, aqui, ó, essa cena aqui, para vocês terem uma ideia, é em Santana do Matos. Vocês conhecem? Ouviram falar? Santana Minha do família é Matos? de lá. Hã? Minha família é de Sua lá. família é de lá? É. Você conhece o povoado de Varzinha? Conheço. A gente trabalhou lá com o GEPAR. A seca lá é gravíssima. Pois é, nós trabalhamos 2 anos lá com os produtores de leite do povoado ali. Mas assim, ai, um drama. Sabe qual é o maior problema que eu acho? É que você falou do armazenamento, né? Se armazena errado a água. Também, Essa cultura de açude. também. Se não armazena água. E chove bastante, Já né? está assoreado o açude. O açude está assoreado, o açude evapora, está tudo Exatamente. errado. Eu acho que chove bastante. O problema está no armazenamento e nessa Tá, e na distribuição. distribuição. Exatamente. Justamente, exatamente. E aqui, vocês já viram essa história, né, do chique-chique, que corta, Sim. chegou um tal Para dar momento pro da gado. seca, corta o chique-chique, passa o fogo e dá pro gado comer. É a única E não forma. replanta não, né, não replanta nada não. Isso, tá vendo esse hominho de cor-de-rosa? É o seu Valdomiro, aquele da máscara, aquele senhor. Aí ele, a cerâmica, eu já falei, tarará. Bom, o que acontece com o desmatamento, né? Não sei se todos vocês sabem isso. Então, se uma gota de água cai num solo nu, vocês sabem como funciona isso? Porque assim, quando tem uma árvore que vem cair uma gota de chuva, vou dar um exemplo assim. Então, a chuva, lá do alto, né? A gota vem, sei lá, numa velocidade de, sei lá, 10 km por hora, 20. Ela bate na folha da árvore, ameniza e escorre pelo tronco e cai no solo e tudo bem. Quando não tem nada no solo, que o solo está nu, essa gota d'água, ela vem como se ela fosse um negócio absurdamente pesado. Então, na hora que ela bate no solo, ela já explode. É como se ela fosse uma bomba. Ela explode e leva o solo embora. Ela vai empurrando o solo. E esse solo, com a água da chuva, vai sendo levado. Vocês sabem como chama esse processo? Lixiviação, já ouviram falar? Pronto, então, essa gota que cai, que empurra o solo dentro da enxurrada, vai levando esse solo morro abaixo até o primeiro corpo d'água que ela encontrar. É assim que se dá o assoreamento dos corpos d'água. Só isso. Então, para reverter o processo, você tem que pensar como mudar essa história. Então, se a gota d'água continuar chegando no solo nu, ela vai levar tudo embora e vai assorear algum rio, que não necessariamente é aquele que está ali. Às vezes está chovendo em Currais Novos, está assoreando Gargalheiras, lá em Acari. Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem Gargalheiras em Acari. Então é o seguinte, agora eu te pergunto, vocês acham que um solo que é pura pedra, dá para eu ir lá com as mudinhas, pegar as mudinhas e vamos plantar mudinha para recuperar a área? Dá? Isso, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês conhecem, vocês sabem o que é isso? Isso é o leito de um rio. Isso é o leito do rio. E esse é o seu Valdomiro, pegando um capim que dá lá dentro do leito do rio, que já é contaminante, que é o taquari lá, para levar para aquele gado lá no alto, que é aquela primeira foto. Aí. Tá vendo que ele vai subir aí, ó? Para dar pro gado. Aí o seu Valdomiro.
Aí, o cenário é esse, o Gargalheiras que eu falei, era uma vez um rio, né? Esse é um rio assoreado e tal. Aí veio alguém. Anterior. Isso é Essa? rio? Não. Não, anterior. Esse é um rio. É um rio. É um rio. Tá. Esse é um rio. Aí põe um poço dentro do rio, porque é o único lugar que vai ter água. Né? De aluvião, né? que fala. E o pior é o seguinte, é a única área que se pode plantar. Se vai se plantar alguma coisa, vai se plantar no leito do rio ou na área de várzea, que é onde tem o resto de solo e o resto de umidade. Né? E aí vem alguém, que vocês já ouviram falar do balde cheio? Alguém que veio, que juntou com algum governador, com não sei quem, que levou lá para a região do Seridó, o tal do capim-elefante, que é o único rio perenizado que tinha, que é o rio São João do Sapugi, encheram de capim na margem da mata ciliar do rio e usam água para irrigar o capim-elefante só para quem mora ali, que são 4 produtores. Com que direito o infeliz usa a água do rio para 4 pessoas? E quem, como diz o moço lá hoje do jornal, tem que dar nome aos bois. Quem foi que autorizou isso daí? Aí é lá, né? Aqui o seu Martinho da propriedade, Agora, existe um período chuvoso e um período seco. Né? A gente viu as fotos do período seco. No período chuvoso, vai ter um verde que você vai falar, bom, mas espera aí, já está tudo verde de novo, e aí? É o falso verde, porque a biodiversidade continua pequena. Bom, aí é aquela história, né? O semiárido tem um período seco, período chuvoso. O que nós fizemos com o desmatamento? Alteramos o período de seca, não é isso? O que está acontecendo? A seca está tomando conta. Por quê? Porque alteramos o período de seca. Agora, a caatinga precisa de seca? E se não tivesse seca? Precisa de seca? A caatinga precisa de seca, gente? Hã? Claro que precisa. A seca faz parte das estações do ano. Como que não? Se não tivesse seca, não teria árvore nenhuma, não teria caatinga, não teria nada. Por que precisa de seca? Porque como é que o fruto da semente... Claro, as sementes que tem aquele tegumento lá, ou qual que é bom disso, quem sabe isso eu não sei. Que tem aquele tegumento duro que vai precisar do tempo, da seca, para a planta, para aquela casca poder sair, para a planta poder germinar. Se não tiver seca, não tem nada. Aí que acaba de vez. O que nós fizemos? Alteramos o padrão de seca, nós precisamos, mas não alterado. Então, nós temos uma realidade a ser pensado, nós temos um problema e temos que resolver em cima do problema. É uma realidade, então tem que ter solução e tem que acontecer. Tem que acontecer. Aí a história, né? O desmatamento que você estava colocando, o pouco aproveitamento da água da chuva, não se reutiliza a água, minimamente a água é reutilizada. Como é que nós moramos numa caatinga que não se reutiliza a água? Como é que nós moramos numa caatinga que se dá descarga? Vocês sabem de onde vem a água que está na casa do agricultor familiar, que está na Caatinga? Vocês já ouviram falar no projeto 1 milhão de cisternas? Então, a água que vem na casa do agricultor familiar vem do projeto 1 milhão de cisternas, que acumula na água da chuva, e do carro-pipa. E nós pegamos a água do carro-pipa, a água da chuva e toca descarga. Então, é um absurdo. Quer dizer, não reutilizamos a água. Não temos sanitário seco, uma técnica milenar, todo mundo conhece sanitário seco, é a coisa mais antiga que existe. Mas nós não estamos na política pública. A política pública está lá para alguém que falou, que eu não sei quem é, eu que não fui, porque ninguém me perguntou nada, mas agora eu falo. Quer saber, não quer saber, eu estou falando. E ainda cutuco, você está dormindo, acorda? Eu falo assim. Aí, uso irracional da água, porque vocês viram lá irrigando capim. Como é que se irriga capim? Impossível irrigar capim. Além do uso irracional da água, a cultura está errada, né? O capim está errado. Então, duas coisas. E o desperdício.
Bom, aí, crise existencial, todas possíveis. Eu pus em inglês, não por nada, porque eu aproveitei um slide que eu tinha feito e não deu tempo de traduzir. Mas a história é assim, né? E aí, tem como recuperar o bioma caatinga? Tem como recuperar? Como evitar o desmatamento, né? Como produzir água? Como produzir água? Tem como produzir água? Não tem água lá, a gente precisa de água. Tem como produzir água? Tem como conservar a água? Né? Tem como reusar, reutilizar essa água? Porque não são os problemas que a gente viu. Então, em cima dos problemas que nós vimos, nós temos que nos perguntar como reverter esses problemas. Pode ir, vai, pode ser. Acaba isso mesmo. Então, como ajudar o povo sertanejo, né, a ter dignidade de nós mesmos, né? E etc. Aí é o tal negócio. Para tudo existe solução. O que é preciso é boa vontade. Então, a área está degradada, aí a Emater, vocês conhecem a Emater? A Emater, quem nos ensinou foi esse técnico que estava lá no DIF que ensinou, que esse moço, Newton, através da Emater, com um trabalho junto com os agricultores familiares, resolveram, bom, então vamos recuperar a caatinga, vamos recuperar o solo, recuperar a vegetação, recuperar a água e etc. Aí a primeira coisa que a gente vai ver é que nessa área degradada não tem como eu pegar as mudas e plantar muda ali. A primeira coisa que eu tenho que fazer é segurar o solo. Simples como isso, gente. Como é que eu vou segurar esse solo? Eu tenho que ter alguma coisa que eu vou criar em torno. Quer dizer, é uma área de pouca declividade em que eu vou trabalhar, no caso aí é um renque de galhos. Ele pegou o que tinha de árvore, fez a poda inteligente, certo? Tirou esses galhos e foi montando então esse renque. Cada vez que cair água da chuva, o renque segura, então não é um renque, são N renques, são vários renques que vão segurar a estrutura dessa área degradada para evitar o assoreamento de algum corpo d'água, certo? Bom, primeiro renque, aí vocês viram que ele tem uma área de vegetação com algaroba, ninguém quer mais algaroba e tal, e foram fazendo os renques de galho, como vocês estão vendo aqui, fazendo a poda inteligente. Então, na seca, a árvore não precisa gastar com galho seco, já não tem água, a coitadinha fica agonizando. Então, tira os galhos que não são necessários para a árvore poder, quando chover, ter força para uma rebrota boa, certo? E aí, ali do lado, você vê que tem dois pauzinhos que você pensa que é um galho morto. Não é. São duas árvores que vão rebrotar na época da chuva. Ali elas. Tá vendo? As duas que rebrotaram ali do lado, então as duas setas vermelhas. Aqui já vai ser numa área de caatinga raleada e rebaixada. Então, na verdade, a história é o seguinte: existem ações agroecológicas de conservação de solo que são capazes de recuperar a caatinga, certo? Vou passar bem rápido. Aí a área de caatinga raleada, rebaixada, certo? Aqui os renques, aqui os barramentos de pedra que são colocados no caminho da enxurrada, da água da chuva, segurando o solo que não vai assorear outro lugar, tá certo? E são técnicas que eles aprendem de forma coletiva. Isso é que é legal. E é possível deles fazerem, do grupo de agricultores fazerem, né? Aqui lá no assentamento, aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de solo que ficou retido nesse barramento. Olha que maravilha. E vocês estão vendo a recuperação da vegetação espontânea. E aqui sim, se você tiver as mudinhas, então aqui você tem condição de pôr a muda, né? Aqui, olha o tamanho que era essa vossoroca. Vocês sabem o que é vossoroca? Vossoroca é essa erosão que está sendo segurada por esse barramento. Pronto, então aqui a areia, o barramento do leito do rio, a quantidade de solo. Esse já é um renque de pedra em contorno em área de menor declividade. Então, quando tem menor declividade, se usa o renque. Nas áreas de enxurrada ou leitos de rio,
os barramentos, tá certo? E os rentes podem ser de pedra ou de... Tá bom? Tá, então deixa eu só terminar falando isso aqui. Então, por isso, por saber que existe uma solução, eu convido todos vocês que tiverem interesse a entrar no SIGA e se cadastrar para a viagem. Sempre a gente tem a viagem lá para o assentamento, onde a gente tem esse trabalho lá. Então esse trabalho mostra o seguinte, é possível recuperar a caatinga. Nós somos um grupo de pesquisadores em diferentes áreas, por isso que eu quero convidar o Fábio e o professor José para entrarem no grupo, para fazer a linha de pesquisa toda voltada lá, para ver como é que a gente, se quiser, recupera a área. Né? E por isso nós fizemos uma proposta de política pública, que é a recuperação do bioma caatinga pela agricultura familiar, através do defeso da caatinga. O que é o defeso da caatinga? O agricultor recebe um subsídio a partir das ações agroecológicas que ele fizer. Diferente de ele receber para fazer. Não, ele faz e recebe. À medida que ele recebe o defeso da caatinga, ele passa para a segunda grupo de políticas públicas, que é a Ecotec, que é essa do lado, que são esses conjuntos de ações de reuso de água, economia de água, que tem o quê? O sanitário seco, o reuso da água, o filtro, dessalinizador, energia solar, mecânica, eólica, irrigação, o viveiro de mudas, o biogás e a inclusão digital e internet. Sabe quanto custa esse conjunto de coisas para investir em um agricultor familiar? R$30 mil. Vocês sabem quanto que foi gasto na transposição do Rio São Francisco? Sabe quantas vezes eu já tinha resolvido, eu não, nós, né? O problema da caatinga, de frente para trás, de trás para frente, milhões de vezes. E o outro São Francisco não vai dar água para ninguém. E nem vai recuperar bioma nenhum. Então, esta política pública que eu estou lutando, e chamo vocês para lutarem comigo, e isso tudo foi uma construção em 6 fóruns que nós estamos fizendo desde 2014. Por isso que eu quero a participação de vocês, que são especialistas em política pública. Certo? Já estamos na negociação política, porque já temos a coisa técnica, né? E hoje, para vocês terem uma ideia, o mundo está de olho. Sabe por quê? Vai ter o curso de Israel. Por que Israel quer? Está louco? Ai, queridos, a Alemanha está aqui no meu cangote, ó. Por que você acha? Porque eles querem vender as tecnologias para o governo, para implantar as políticas públicas. Olha que implantar. Eles vão dar todo o apoio que você puder imaginar para implantar. Porque nós não temos a tecnologia de dessalinizador, por exemplo, e eles querem vender. Então, assim, vamos lutar por isso. Eu conclamo todos vocês, certo? Para entrar nessa luta. Então, acessem, por favor, o Facebook Defeso da Caatinga, tá certo? Não esqueçam. Aí. Mais que isso. Pode ir, acabou, gente, relaxa. Pode ir embora.